Olá amigos do canal, tudo bem com vocês? Hoje tem um relato especial que vai ser narrado pelo nosso parceiro, o Frank, do Relato do Frank. Esse aí é um compilado da live que nós fizemos no sábado, dia 13 de agosto de 2022. Acompanhe aí agora o relato na voz do Frank. E como eu sempre digo, se você tem um relato que quer enviar aqui pra gente, na descrição do vídeo tem como você entrar em contato conosco. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhar o conteúdo, ativar o sininho, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. Dito isso, vamos para mais um podcast aqui, domínio-se no nosso canal, na Trilha do Terror. De hoje, especial com o nosso amigo Bruno, do canal Relatos do Frank. Então, o relato que eu vou trazer hoje, ele é internacional, ele é lá de Yucatán, no México. Então, vamos lá, vamos começar aqui com esse relato. Então, vamos lá. A pessoa que nos mandou esse relato, na época isso aconteceu em 2015. Então, vamos lá. Olá, eu sou de Yucatán, no México. Em 2015, eu vivenciei uma experiência que até hoje me faz ter muito medo, às vezes, de ficar sozinha em casa. Antes daquele ano, eu morava na Flórida, Estados Unidos. E lá eu ingressei na universidade. Porém, naquele ano, a minha avó havia ficado muito doente. E como eu era muito apegada a ela, resolvi voltar para o México para que eu pudesse cuidar dela. A minha mãe havia comprado uma casa perto de onde minha avó morava. Então, eu iria morar naquela casa. Porém, para mim, que ainda era uma adolescente, me assustava ter que morar em uma casa grande, sozinha, e ter que pagar todas as despesas também. Chamei duas amigas que eram irmãs para morarem comigo naquela casa enquanto estivéssemos no período da universidade. Eram duas meninas muito boas, organizadas e responsáveis. A casa oferece vários quartos. Eu iria ter um quarto com um banheiro só para mim. Cada uma das meninas iriam ter o seu próprio quarto e iriam dividir um banheiro. As primeiras semanas foram perfeitas. Porém, eu comecei a perceber coisas e certos detalhes. O primeiro deles era o fato de que as minhas amigas começaram a dormir juntas no mesmo quarto. Eu perguntei alguns dias depois o porquê elas estavam fazendo isso. Uma vez que havia quartos disponíveis para as duas, ou seja, uma para cada. Uma delas, que se chamava Catalina, disse que de seu quarto, uma vez pela janela, ela viu algumas pessoas na garagem da casa rodeando o meu carro. Eu disse que aquilo não era possível. Primeiro que o portão da garagem era muito alto para que alguém tentasse pular. E segundo que se alguém pulasse para a garagem, o meu cachorro, que era um pitbull, iria latir e ia fazer um escândalo. Catalina afirmou que aquelas pessoas que andavam ao redor do carro, não faziam barulho. E isso começou a assustá-la. E o mais estranho é que o cachorro, ele ficou mudo. Elas me convidaram para ir a uma igreja cristã. Mesmo eu sendo católica, eu fui achando que isso as deixaria mais tranquilas. Mas eu nem sabia que depois eu era que precisaria de ajuda para estar mais tranquila também. Uma noite eu acordei e percebi que a minha cama estava tremendo. Eu sentei por um momento pensando que eu estava sonhando, mas não. Meu corpo inteiro se movia junto com a cama. Foi algo bizarro, como está em um filme de terror. Eu deitei novamente e fiquei imóvel, assim, até o dia amanhecer. No dia seguinte, eu liguei para minha mãe e comentei sobre o ocorrido da noite anterior. Minha mãe insistia que era devido ao trem que passava perto dali,
e a vibração chegava até a minha casa. Mas no meu íntimo eu sabia que não era isso, era algo mais. Esses tremores duraram vários meses. As férias de verão havia chegado e as minhas amigas foram visitar os seus pais. Para que eu não ficasse sozinho naquela casa, meus irmãos, que são gêmeos, mais novos que eu, foram passar esse período comigo até as minhas amigas voltarem de novo. Uma certa tarde, fomos patinar no gelo, mas quando eu estava no carro, minha irmã havia se esquecido dos seus patins e sem eles não era permitido entrar na pista do gelo. Ela voltou para casa para buscá-los. Escutamos um grito. Minha irmã saiu da casa com o rosto pálido. Ela disse que quando foi pegar o par de patins, que estava em cima da cama, a mesma se mexeu sozinha. Nessa hora eu senti uma falta de ar, porque eu nunca havia comentado com eles das experiências estranhas que eu estava vivendo naquela casa. Eu fui até o quarto e, de fato, a cama havia se deslocado a meio metro de distância da parede. Então, eu coloquei a cama de volta e tentei fazer piada sobre aquela situação. O tempo passou e acabamos esquecendo aquela situação. Já à noite, quando estávamos em casa, após um belo jantar, fomos dormir. De madrugada, eu acordei com o som de uma torneira aberta. O barulho vinha da cozinha. Eu pensei que fosse algum dos meus irmãos que queria beber água, mas em momento nenhum eu vi alguém passando em frente ao meu quarto, uma vez que eles precisavam passar em frente ao meu quarto para chegar à cozinha. Eu fechei a torneira da cozinha, depois eu voltei para a cama. Segundos depois, a torneira se abriu de novo, porém dessa vez eu não me levantei. Fiquei sentada escutando e ouvi que todas as torneiras da casa, inclusive as mangueiras, se abriram ao mesmo tempo. Eu gritei tão alto como nunca havia gritado em minha vida. Meus irmãos foram correndo até o meu quarto perguntando o que tinha acontecido. Eu naquela hora pensei em ir para a casa da minha avó, mas era muito tarde. Após alguns minutos, os meus irmãos pegaram no sono de novo. E novamente eu comecei a escutar barulhos estranhos que vinham da cozinha. E não sei por que aqueles barulhos começaram a me dar ânsia de vômito. Enquanto eu escutava aquelas vozes, eu comecei a escutar vozes como se fosse uma reunião de amigos. Parecia ser uma ou duas pessoas. E esses sons perduraram toda a madrugada. Devo mencionar que não tínhamos vizinhos. De um lado era um comércio e do outro era um terreno baldio. E mesmo se tivesse alguém naquele terreno baldio, o meu cão já estaria fazendo um escândalo. Aquelas vozes sussurravam em um tom sério, mas às vezes riam como se estivessem debochando. Isso durou por muitas noites, naquelas férias de verão. As férias haviam acabado. Meus irmãos foram para a casa da minha mãe e minhas amigas voltaram de viagem. Durante uma noite, enquanto jantávamos, uma delas disse que, de acordo com as suas religiões, não deveriam temer aqueles acontecimentos estranhos. Mas era inquietante, ainda mais que uma delas iria ter aulas à noite no próximo semestre. Combinamos que nunca estaríamos sozinhas e que quando eu e a sua outra irmã chegássemos da universidade, não entraríamos na casa, iríamos ficar no terraço até a sua irmã chegar e aí sim entraríamos juntas na casa. Eu inventei uma desculpa para minha mãe que era devido à violência e à insegurança da nossa cidade. Mas tanto eu como minhas amigas sabíamos que não era bem assim. Era algo muito mais assustador. Fizemos isso por dias, desde então. Eu e minha amiga ficamos até mais tarde esperando a sua irmã chegar para que entrássemos juntas na casa. Havia chegado o aniversário da Soledad e compramos um bolo para comemorar. Me lembro que à noite eu estava na sala, esperando as outras que tomavam banho. Quando a Catalina chega até a sala, me olha confusa e pergunta como eu havia chegado na sala tão rápido. Eu comentei que não estava entendendo.
Catalina disse que escutou a minha voz vinda do banheiro, pedindo para as duas irmãs que me esperassem na sala. Eu fui até o banheiro do meu quarto. De fato, havia vestígios de que alguém, há poucos minutos, havia tomado um banho quente, pois todo o ambiente tinha um vapor. Era o aniversário da Soledad e eu não queria estragar nada, assim que eu achei melhor não comentar nada. Eu fiz um esforço tremendo para fingir que nada de errado estava acontecendo. Comemos o bolo, conversamos até altas horas e tiramos algumas fotos dos nossos celulares, com a intenção de enviar as fotos daquele momento para os pais dela. Na manhã seguinte, fomos enviar as fotos e uma delas percebeu que em uma das fotos havia o rosto de uma mulher. Eu verifiquei no meu celular e também estava ali o rosto daquela mulher. E não somente isso, haviam outros rostos, mulheres, homens, todos ao redor da Soledad, que era a aniversariante. Não dava para dizer que era um defeito da câmera da Soledad, já que estávamos falando de 3 celulares distintos, 3 celulares diferentes, fotografando várias pessoas que supostamente não deveriam estar ali conosco. Não passou muito até que as minhas amigas decidiram ir embora daquela casa. Muitas daquelas fotos acabaram sendo perdidas quando eu troquei de celular, e sinceramente creio que é melhor assim. Mas eu creio haver algo de muito estranho naquela casa. Obrigada por ouvirem o meu relato. Boa noite. E é isso, galera. Cara, que sinistro, viu? Que sinistro. Esse foi o relato que foi gravado ao vivo na live que participamos no canal Relato do Frank. Se você também tem um relato para enviar para a gente, aqui na descrição do vídeo tem a forma de contato para você poder estar encaminhando seu testemunho, seu conto, seu relato, para que também possamos narrar aqui. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, seu joinha, seu gostei, compartilhar o conteúdo, ajudando assim o nosso pequeno canal a crescer. Obrigado, Bruno, e eu espero você em mais um conteúdo na próxima semana, aqui no nosso canal, na Trilha do Terror. Até a próxima.